Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Não tem caô. Do lado de cá. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar o Lado B do Rio 5, um podcast sobre a cidade que só existe para os programas policiais. Aqui quem fala é o Ciso Canete e hoje estou acompanhado no estúdio DRS na Glória, berço do Rio, pelo jornalista Caio Belandi. Olá, Caio. Bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes. Muita coisa para falar aí sobre o nosso lado B. Pelo economista Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos tocar o barco que hoje tem muito assunto. E o Fagner Torres. Boa noite. Jornalista, perdão. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes da Central 3, companheiros da mesa. Muito assunto. Dizer que é uma alegria estar aqui mais uma vez, nosso programa chegando à sua 5ª edição. Vamos lá, toca o barco. Homem ou jornalista, já diria Cajuru. O primeiro turno das eleições chegou ao fim e os resultados transformaram o Rio de Janeiro num farol de esperança para a esquerda brasileira. Marcelo Freixo, do PSOL, bateu o PMDB de Pedro Paulo de maneira decisiva e avançou contra Crivella, do PRB. Especulava-se uma grande vantagem para a candidatura ligada ao poder neopentecostal. Mas a votação de 27 a 18 faz esse segundo turno ser completamente indefinido. Então, a gente conversou bastante sobre as eleições antes do fato, e a gente estava especulando um Crivella, uma posição muito melhor, seja lá contra quem fosse que ele fosse enfrentar. Ficou com cara de 0-0? Eu tinha comentado não só no ar com vocês, como em outras conversas, nos nossos bate-papos diários e tal, que eu não confiava nessas pesquisas que davam o Crivella no primeiro turno com 40%. Eu já, de fato... Chegou a bater 43%. Eu já desconfiava disso. Saiu pesquisa de 47 válidos. Eu já desconfiava disso, porque, como se sabe, por mais que o bispo esteja trabalhando para poder afastar a sua imagem do poder neopentecostal, a gente sabe, enfim, todo mundo sabe que isso é uma jogada de marketing, e a rejeição dele, ela é alta, assim, ao contrário do que as pesquisas apontam. É tão alta que hoje, por exemplo, passado o segundo turno, a gente vê eleitores que jamais a gente acharia que votaria no Marcelo Freixo, como o caso de eleitores de Flávio Bolsonaro, etc. e tal, declarando voto no Freixo porque não querem votar num bispo da Igreja Universal. Então, eu confiava que a eleição seria apertada, como de fato foi. Eu acho que, na verdade, o grande fato diferente dessa eleição não é o Crivella ter ficado na frente com menos de 40% como as pesquisas indicavam. Menos de 30% como as pesquisas indicavam. Para mim, o grande fato foi o PMDB não conseguir chegar ao segundo turno. Esse sim é o grande fato do primeiro turno da eleição no Rio de Janeiro. Eu falava aqui falei aqui nesse programa, também falei fora do programa, que o segundo turno é outra eleição. Sobretudo juntando o Crivella com o Freixo, né? Que dois candidatos que o Freixo também tem uma alta rejeição devido ao momento que a gente vive, né? De anti-esquerdismo, anticomunismo. Não deixam de ser dois outsiders. São dois outsiders. É só ver as bancadas eleitas. O PSOL tem 6 vereadores. Mas embora seja a segunda maior bancada, é uma dispersão muito grande, né? Se você for pegar aquele centrão ali, né? De PTB, PEN, PTN, PHS e tal, você vai chegar em mais de 20 vereadores. Essa turma se aliaria naturalmente ao Pedro Paulo, como se aliará naturalmente ao Crivella, caso ele vença. E a recíproca não é verdadeira pro pessoal. Já que o PRB, se você pegar só a coligação do Crivella, o PRB elegeu 3 vereadores, o PTN, se eu não me engano, está na coligação, também elegeu 1, e o PR da família Garotinho não elegeu nenhum vereador. Então, são dois outsiders a princípio na política tradicional do Rio de Janeiro. Embora o Crivella, se ele vencer, ele vai ser o estuário de toda essa turma. Não dá pra esquecer centrão, que o Rodrigo Bettelin já está com ele. Exatamente, o PMDB vai fazer um movimento atrás dele, principalmente com a família Pisciani. Consta que o César Maia, apesar do DEM estar aliado formalmente ao Pedro Paulo no primeiro turno, já apoiava o Crivella desde o primeiro turno. Romário também. Mas o PSB está com o Freixo. Sim, o Romário
o PSB que também não tem nenhum vereador. É. E para completar, a turma do PMDB, que diminuiu de 18 para 10 vereadores, o grosso desses 10 vai pro lado do Crivella, se ele for eleito, com a maior segurança. Não, eu não tenho a menor dúvida de que isso não vai, isso vai acontecer no eventual governo Crivella, que eu falo abertamente que desejo que não ocorra, mas eu acho que isso já vai acontecer agora, no segundo turno. Sim, eu não tenho a menor dúvida de que o Crivella, por mais que diga que não quer o apoio do PMDB e que não conversa com o Pedro Paulo e tal, a máquina do PMDB está por trás, vai ficar por trás da campanha do Ele já disse que ele vai conversar com os vereadores do PMDB, ele já falou. O PMDB vai fazer aquilo que ele sempre faz quando ele não está na cabeça de chapa ou formalmente coligado. Ele não declara apoio em ninguém e ele vai trabalhar. Não é que vê quem ganha, porque tem um fator Freixo que, a princípio, não dá para conversar. É oposição radical. Mas, não declarar apoio abertamente, mas trabalhar na base, né, botar sua máquina para funcionar pro lado do Crivella, que é com quem eles têm grandes chances de composição, se já não estiverem compostos. O Crivella passou muitos anos como senador, foi aliado ao PMDB junto do projeto. Aliado de primeira hora do PMDB no projeto Eduardo Paz no Rio de Janeiro. Crivella foi parte da coligação de 2012. A gente tem um momento histórico. Eu gosto muito desse momento nosso aqui no lado B do Rio, porque ao contrário dos meios de comunicação hegemônicos, a gente não mente de que temos imparcialidade e que não tomamos partido. Não, a gente toma partido sim, a gente é parcial. A gente só evita mentir. E a gente evita. Exatamente. Mas evita é ótimo, não, a gente não faz. Mas nós somos parciais, porém a gente dá informação que existe. Inclusive, né? A gente não manipula a informação. E então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro tem uma oportunidade histórica que é, de fato, se livrar do PMDB no governo municipal, que já mostrou que é um modelo falido de gestão, um modelo que a nível estadual não paga professor, não paga servidor, não paga médico. A gente tem aí hospitais fechando as portas, como eu vi ontem uma matéria sobre, se eu não estou enganado, o Albert Schweitzer e se eu não estou enganado, o Carlos Chagas. Né? Mas em contrapartida é um governo que continua dando isenção fiscal para empresas, né? Eu que sou um profissional, um jornalista que trabalho, presto serviço para uma instituição do governo do estado, por exemplo, não recebo salário há 4 meses. Então, assim, é uma oportunidade histórica que o Rio de Janeiro tem de se livrar dessa gente. Eu acho que exterminou os cofres públicos e que fará com que o Rio de Janeiro sofra aí por talvez uma década mediante esses desmandos todos. Eu acho que para além do PMDB em si, se livrar do PMDBismo, que é uma categoria que um sociólogo, esqueci agora o nome dele, fala, que é uma categoria política no Brasil. O fisiologismo desde a redemocratização e do processo da Constituinte de 88, um conglomerado de forças de centro-direita e que se reúnem com o intuito de impedir avanços. Como é que eles se reúnem? Era uma mesa de criptonita no São João Batista, meia-noite. Exatamente. Todos vestidos de preto. Por aí, não, mas é um grande, que foi chamado de centrão na época da Constituinte e que ficou de fora do segundo turno de 89, porque como essa eleição é uma eleição em que os outsiders, digamos assim, foram pro segundo turno na época, o Collor e o Lula, mas que foi aliado do Collor de primeira hora no segundo turno e que depois se voltou contra o Collor no impeachment e que se aliou a todos os governos desde então. Foi aliado do Itamar, foi aliado do Fernando Henrique, foi aliado do Lula, aliado da Dilma e se voltou contra a Dilma quando viu a oportunidade. Né? É um grande conglomerado político que reúne a maioria no Congresso. Que não sai do poder, basicamente. Que não sai do poder, mas que se volta contra o poder quando vê uma brecha. Para poder assumir diretamente. Eu acho que esse resultado me surpreende. Há 6 meses eu não imaginava que pudesse ser Crivella e Freixo. Eu realmente achava que Pedro Paulo e Crivella estariam ali provavelmente no segundo turno, com o Freixo de repente fazendo uma fumaça. Mas assim, com o passar do tempo da campanha e enfim, o Pedro Paulo, que já nasceu morto praticamente politicamente, a coisa foi se desenhando de uma maneira que tornou-se inesperada, como a gente está falando aí, de 2 franco-atiradores, né? E o que eu acho que, inclusive, vai tornar essa eleição diferenciada, porque os dois são oposição, apesar do... entre aspas, né? Não. O Crivella entre aspas. Não, tudo bem, o Crivella saiu,
para fazer oposição. Mas é oposição hoje. Hoje ele mete o pau no PT. Mas a partir do momento que, por exemplo, você chega ao segundo turno já cogitando conversar com a situação, você não é mais oposição. Acho que o cara quer dizer que ele fez uma campanha de oposição. E mesmo ele conversando, e ele vai conversar, ele ainda assim coloca o PMDB como vilão. Mas isso aí sabe que isso, na verdade, isso é tudo bem. Mas ele tem que ter muito cuidado, Fagner. Ele vai ter que ter muito cuidado na hora de assinar com o PMDB, porque senão ele vai se contradizer todo. O que eu quis dizer é basicamente o seguinte: são duas alternativas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo que combatem. São diferentes assim? Acho que sim. Quer dizer, acho que sim, não. Tenho absoluta certeza que sim. Programa, em termos de programa, em termos de partido, em termos de ideologia, eu acho que são candidaturas bem diferentes. Agora o Daniel falou uma coisa que é certa, que é uma tese bem dele, e ele espalhou pra gente aí, que é a questão dos quadros técnicos que o PRB, né, do Crivella. Partido Republicano Brasileiro, isso. Seja lá o que isso significa. O que o PRB montou... Que por sinal, o Partido Republicano Brasileiro, nós estamos gravando esse programa hoje, quinta-feira à noite, na noite de ontem, quarta-feira, votou toda a bancada, de forma unânime a favor da questão do pré-sal, né? A desnacionalização, vamos dizer assim, do pré-sal. A obrigatoriedade da participação da Petrobras. E lembrando que o pré-sal é Eles acertaram no republicano, mas erraram no brasileiro. Parte do recurso do pré-sal seria destinado para a educação pública, agora vai ser destinado para grandes corporações estrangeiras, a maioria norte-americanas, né? E o prefeito do PRB, né? O candidato a prefeito do PRB é o candidato responsável pela educação pública no Rio de Janeiro. Veremos o que esse candidato pode fazer. Ele não será responsável. Só para voltar meu raciocínio, espero que não. Eu acho que o PRB, a questão dos quadros técnicos que o PRB montou, por exemplo, com o vice, né, com o McDowell. E ele era para combater o PMDB, como o Daniel. Eu até gostaria que o Daniel pudesse falar, porque ele me convenceu disso, sim. Desde o slogan da campanha do Crivella, que chegou a hora de cuidar das pessoas, né, até a montagem da candidatura com o convite a alguns quadros técnicos, como o candidato a vice-prefeito, Fernando McDowell, que é um engenheiro respeitado na área de transporte na UFRJ, o convite a personalidades que historicamente foram ligadas à esquerda na política, como o César Benjamin, que participou da luta contra a ditadura, foi fundador do PT, foi fundador do PSOL, candidato a vice-presidente da Luiza Helena em 2006, o Luiz Alfredo Salomão, que tem uma trajetória ligada ao brizolismo no PDT, o Fernando Guzmão, que foi vereador e deputado estadual há muito tempo pelo PCdoB, que participaram da campanha. Eu acho que o objetivo disso era, primeiro, com os quadros técnicos, mostrar uma certa respeitabilidade, né, descolar da imagem do bispo, da Igreja Universal, que é um cara que chama os técnicos para participar, que vai governar. Ele faz questão de frisar sempre que é engenheiro, inclusive. Exatamente. E os quadros ligados à esquerda também, para demonstrar que ele não vai ser um cara que vai promover o obscurantismo, né? Ele tem quadros progressistas participando do mas governo. Mas contra o Freixo isso deu uma péssima estratégia. Exatamente. Porque o Freixo tem melhores quadros técnicos e melhores quadros de esquerda. Então, estava tudo programado para enfrentar o Pedro Paulo. E para enfrentar o PMDB e ganhar o apoio dos votos de esquerda. E é com uma continuação do segundo turno de 2014 contra o Pezão. Exatamente, perfeita análise. Isso, ele fez carreata ao lado do Lindbergh em 2014, eu lembro. Tem que lembrar que aí naquele tempo o lulismo ainda funcionava no Brasil. Sim, na véspera da eleição. Ele sempre foi um grande lulista. Eu lembro da véspera. Jandira também. Ele foi um dos aliados mais fiel do Lula no Senado. Mais fiel que o próprio PT. Mais fiel que o PT. Se você acompanhar as votações, o Crivella foi mais fiel ao governo Lula do que o PT. Mas Caraca. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas enfim, na véspera da eleição de 2014, do segundo turno, Pezão Crivella, eu vi em Niterói, no viaduto do Barreto, um carro passando com um bandeirão do Crivella de um lado e um bandeirão LGBT do outro. Que loucura, hein? Tava acenando para os votos progressistas, de fato, contra o PMDB. E todo o plano era a continuação disso, só que deu errado. E ele vai enfrentar o Freixo. E ele vai ser empurrado para a direita. Ele vai ser empurrado para o discurso conservador. É isso. Essa aqui é a grande detalhe dessa falando eleição. Em discurso conservador, eu acho importante a gente não deixar de falar. Já começou com o Malafaia. Mas o Malafaia, eles são desafetos. Eu não sei se ele ligou pro Malafaia, que ele não deve ter uma relação.
porque o Malafaia e eles são abertamente desafetos. São. Inclusive por questões financeiras. Mas Eles o são Malafaia- questões comerciais. Mas É o Malafaia concorrência. já começou a atacar o Freixo, né? Com boatos, jogando Mas ele boatos. ataca o na Freixo sem internet ninguém e pedir, tal. né? Ele sempre foi. Sim, mas assim, a partir do momento que você diz, que você coloca numa postagem do Facebook, como ele fez, é esse prefeito que você quer pro Rio de Janeiro, você já tá dizendo que o ideal Agora é o binário, Crivella, né? né? Agora Mas binário, é, né? mas Claro, esse é o pessoa grande... Você tá com um lado, você só pode apoiar o outro. Esse é o grande barato dessa eleição, que é o grande Não, diferencial. não existe barato, na Não, verdade. não, que é uma guerra. Não, que é o grande diferencial, porque eu tô dizendo que o ineditismo, Aspecto pelo menos... interessante. É um aspecto interessante, né? Porque eu acho que, assim, acabou empurrando gente... que tava querendo aparecer. Rolou Acabou uns tirando as cravos de máscaras. última hora aí, Exatamente. nas E assim, peças. e aí como é que vai, por exemplo, pro Bolsonaro? Olha só, o Bolsonaro, ele é O anti-Freixo. Bolsonaro, ele vai apoiar Mas um ex-petista. Isso, exatamente. Não, e ele não tá apoiando. Você vê que eles não só falam mal do declaram. Freixo. Exatamente. Aliás, nenhum partido declarou apoio ao Crivella. Exatamente. Então, acho que é esse o grande barato dessa eleição. Barato, Fagner, no sentido de interessante, de Curioso. fator novo. Porque eu acho que, assim, ninguém vai... Primeiro ninguém vai- apoio sem apoio. Exatamente, ninguém tá apoiando porque o Bolsonaro, por exemplo, que dessa galera aí que a gente tem que sempre citar, ele é contra, ele quer fazer uma nova política e tal, e o Crivella, de novo, não tem nada. Então, assim, ele sabe que ele não pode apoiar o Crivella sob pena de repente falar, tá apoiando um cara que já tá aí há muito tempo. Queimar o legado do Bolsomito. Queimar, eu nem digo legado, mas assim, se contradizer. E eu Fazer alianças. Exatamente. Que é uma coisa E talvez seja a grande chance do PSOL, porque o PSOL mantém esse purismo, por enquanto, pelo menos, mesmo com as adesões da Rede e do PSB. Não quer o Lula nem e a do Marina PT, no palanque? É uma adesão, ou seja, o PT fala pro PSOL, o PSOL não chamou o PT. Então, assim, a princípio, o Freixo e a campanha do Freixo se mantém isolado e ao mesmo tempo que já é os votos vão automaticamente, é uma migração de votos automática. Então eu acho que vai ser esse diferencial dessa eleição, porque não vai ter o fator casa. Ninguém tá jogando em casa. O PMDB, porque é normalmente que joga em casa, que tem a coalizão, que tem o centrão, não tá na eleição. São duas novidades, digamos assim, é claro, ressalvado o fato do Crivella ter apoiado, enfim. Eu queria só fazer um último parênteses antes de devolver para você, Alciso, sobre o seguinte. Me deixa bastante satisfeito esse tipo de discussão entre nós quatro aqui no nosso programa, levando pro que aconteceu na eleição do outro ponto de vista, para além da questão dos votos destinados aos candidatos, mas principalmente das abstenções dos nulos e brancos, e que eu acho que denota uma demonização da política que tem muito a ver com entre aspas, o discurso dos nossos concorrentes da grande mídia. Eu não tenho a menor dúvida de que o PT, por exemplo, hoje é um partido demonizado a partir do discurso da demonização da política feito pela Rede Globo, feito pelos grandes canais de televisão. Tem que também o PT tem uma boa parcela na própria culpa, né? Não estou dizendo que, óbvio, o PT tem erros, assim como qualquer partido tem, os partidos de oposição e os partidos de situação, eles têm erros. O pessoal tem erros de estratégia hoje como oposição. No dia que ele virar governo, obviamente, ele vai cometer alguns erros, tá? Mas isso não significa que a gente deva demonizar a política, que a gente deva promover a não política. Até porque que favorece é o caso, exatamente quem está na política atualmente. Exatamente, favorece quem está na política. Favorece as criaturas bizarras. Favorece Exato. as criaturas Partido que bizarras. mais elegeu prefeito. João Dória eleito no primeiro turno. Favorece Milionários eleitos por exemplo. favorece a espera por salvadores da pátria, que é o que o bolsonarismo propõe, que é o Bolsonaro, né? O próprio Dória. Você vê hoje ao ponto de pessoas falarem que votaram, fugindo um pouquinho do Rio de Janeiro e indo para São Paulo, mas você vê ao ponto de pessoas falarem que votaram no Dória porque ele é milionário, então não precisa roubar. Então quer dizer, isso, e o Dória tinha um discurso de não político. O histórico da grana dele não fosse altamente ligado com o poder público. Exatamente. E ele, enfim, ele tinha justamente esse discurso. Eu não sou um político, eu sou um empresário de sucesso e vou transformar São Paulo numa empresa de sucesso. E quando na verdade a gente sabe que não existe. E mesmo se ele for um CEO de uma grande empresa, ele... São lógicas completamente diferentes. São lógicas diferentes, mas ele faz política o tempo todo, assim como todos nós fazemos política. E mesmo que ele não fizesse, ele vai ter que fazer. Exatamente. Então eu fico muito feliz que a gente tenha essa discussão
discussão, a gente está falando sobre prefeito, eu acho que a gente deve conversar um pouco sobre o resultado também das candidaturas a vereador. Eu acho bacana que a gente faça esse tipo de discussão, porque o que a gente está fazendo aqui é tudo o que há de diferente nos meios de comunicação hegemônicos. Pois então, Wagner, aproveitando o seu gancho, eu queria justamente falar sobre as candidaturas da direita e sobre essa coisa que não deu muito certo aí, de Osório, Índio, Pedro Paulo no mesmo espectro Se racha. No centro e na centro-direita, que se você pegar os votos deles, provavelmente juntos teriam chegado no segundo turno com certa Teriam chegado com folga na com frente bastante tranquilidade. Então, assim, o mesmo discurso de lugares da esquerda que falam: vocês fizeram candidaturas separadas e quebraram a esquerda. Vale pra direita. Esse discurso vale pra direita aqui no Rio. E assim, a gente vê que as votações do Índio e do Osório se concentraram muito ali do Leme a mais ou menos São Conrado. Orla. Assim. Há controvérsias. O Osório foi muito concentrado nas áreas nobres da cidade, o Índio nem tanto. O Índio foi muito votado no Engenho da Rainha. Na minha urna, o Índio foi o segundo mais votado. O Índio ficou na frente do Freixo na Zona Pois é, ele fez vários aplicativos pra galera. Eu acho que o Índio foi bem no debate. Mas eu acho que eu só discordo dessa questão de que a direita rachou e que isso favoreceu, porque eu acho que nesse caso específico, a direita, os candidatos de direita, eles têm projetos de poder que não passam pela prefeitura. O Índio, em nenhum momento, eu tenho certeza que em nenhum momento ele quis ser prefeito do Rio. Não, mas você acha que o Osório não entra com toda a coisa do PMDB, ele não tá no segundo turno nas costas? Não entendi a sua pergunta. O Osório teria totais condições de ser eleito prefeito. Eu acho que o Índio ou o Osório... Se ele viesse candidato pelo único da PMDB... direita, sim? Não, mas ele não viria, ele sabe que não viria pelo PMDB, porque o Pedro Paulo é o candidato. O Pedro Paulo é o candidato do PMDB desde que o Edu Paz foi reeleito. Mas foi o erro estratégico imperial do Eduardo Paes. E foi o erro estratégico do PMDB. A Pisciani queria o Leonardo Pisciani, mas o Osório chegou... também lugar também não ia ganhar nada. Não ia ganhar, mas o Osório, ele chegou a aparecer como um plano B, digamos assim. O Osório era apesar de era quem mais aparecia foi secretário de transporte do Cabral, foi secretário de transporte do próprio Eduardo Paes, ele seria uma espécie, mal comparando, um João Dória do Rio de Janeiro. Sim, novidade. Sem votos. Eu sou um quadro técnico, sou um funcionário público. Engenheiro. E o Índio ser deputado. O Índio, especificamente, eu não tenho a menor dúvida de que ele estava nessa eleição para poder ser eleito deputado federal daqui a 2 anos. Ele fez o nome dele, ele conseguiu uma parcela considerável de votos, ele voltou a ter porque o Índio já tinha sido vereador. Já tinha sido vereador. Ele já vice-presidente. Ele já tinha sido vereador há muito tempo, foi candidato a vice-presidente do Serra, e aí ficou um pouco esquecido. Agora não, né? Agora ele já voltou a ser um nome falado na mídia, ganhou protagonismo e ele fatalmente vai ser eleito deputado. Mas a questão do ele já foi eleito em 2000. A questão do protagonismo de quadros, o Índio, por exemplo, que surgiu ou ressurgiu, e talvez até o Osório vá nesse caminho, porque ele foi muito bem votado para quem era, vai muito também de encontro que a gente fala da questão do Eduardo Paes ter derretido, o PMDB ter derretido. Então, assim, automaticamente surgem novas lideranças políticas, e aí a gente sem julgar quem é melhor, quem é pior. Agora, eu só acho que, assim, o Freixo se favoreceu demais, eu acho que não tem como você negar isso, desse racha na direita, ou pelo menos na centro-direita. O Pedro Paulo teve 16%, mas 3% que ele tivesse, tirando do Índio ou do Osório, mas, e aí, não sei se a gente vai debater agora, se dá tempo, ou se a gente vai debater no decorrer do programa, uma parcela grande do eleitorado, principalmente do Osório, mas também do Índio, provavelmente, eu acredito, é algo que eu não tenho um estudo específico, mas até pela questão geográfica, vai pro Freixo. Ou seja, ele se favoreceu, mas ao mesmo tempo, ele não descarta a possibilidade de ter migração desses votos. Sim, não, é que o Osório mais o Índio, eles têm 18%. O que eu tô falando é que desses 18, mesmo percentuais, se 50%, se fossem 3 a mais para uma candidatura única, digamos assim. Não, mas sem dúvida que isso contribuiu, não tenho a menor dúvida. O Freixo não estaria no segundo turno. Aliás, essa eleição foi tão dispersa que o Crivella foi primeiro colocado com menos votos do que o Freixo teve em 2012. Porque o Freixo foi 28%. Era plebiscito, né? 2012 era plebiscito. Era uma eleição que tinha praticamente 2 candidatos. Era Eduardo, era o Paes ou era o Freixo. Nessa eleição, o Crivella foi líder com mais ou menos a mesma quantidade, um pouquinho a menos, e o Freixo teve pouco mais da metade dos votos que ele teve em 2012. Terminando o espectro da eleição, o espectro da esquerda para a direita, a gente acho conveniente a gente falar dos 14% do Flávio Bolsonaro, que surpreendeu também um pouco, porque as pesquisas indicavam uma votação um pouco abaixo disso. Tá certo que as pesquisas não indicam voto válido, o voto válido é sempre inchado para essa abstenção que foi de 38%, somar altíssima votos não é tão alto assim, a abstenção no 2014 foi 34%. Já era alto.
Eu acho É que uma tendência. Aqui no Rio também tem muita questão de gente não que morre. votante, né? Abstenção, mas voto. A galera morre nos registros. Não fez nem sol. Quando A faz abstenção sol, em Niterói- antigamente fazia sol, as pessoas A falavam abstenção em que... Niterói muito. foi bem menor do que a do Porque já Rio, lá porque é teve biométrico. recadastramento da biométrica. Como lá é biométrico, caiu muito a questão mas eu acho que já é uma abstenção. tendência. Eu acho que os 14% do Bolsonaro não me surpreende, e vocês devem saber por quê. E não me surpreende, porque eu acho você que não tem é muitos eu acho amigos. importante ressaltar que isso não é um fato Exatamente. novo. Porque o Enéas já teve 10, 14% para presidente. 8. E é o mesmo Enéas tipo de chegou 8%, foi terceiro Gente, colocado. mas olha só, mas vou falar. é o mesmo tipo de candidatura. Mas o Enéas não era fascista. Mas o Enéas não era senso comum como o Bolsonaro é. Não, Não, o Enéas tinha o mas mesmo ele era discurso, abertamente fascista. Mas ele tinha fascista. muito chamado voto cacareco, né? Que é o Sim. voto de protesto. Sim, digamos assim. sim, sim. Não, o voto de Bolsonaro galhofa. também tem. Mas não é tão galhofa. Não, quanto era o tão Enéas. louco. Até porque Aquela o figura Bolsonaro, barbada, até careca, porque o de Bolsonaro São duas soube, coisas. Bolsonaro soube Isso é captar. mais caricato. São duas coisas. O Bolsonaro soube captar esses votos. O Enéas não era senso comum como o Bolsonaro é, mas nem se ele era compara. assumidamente... Mas também não tinha internet, hein? Mas ele era assumidamente fascista. E o Bolsonaro é o suprassumo do senso comum e não se assume fascista. Isso é que é muito louco. Ele não se assume... Ele acha que realmente o que ele fala é factível numa civilização avançada. Eu acho que assim, o que me surpreende, que na verdade assim, não me surpreende, até o Fagner tava falando, brincou, o que me surpreende é, na verdade, o Bolsonaro não ter conseguido, de repente, dar um salto maior. Mas por que não deu esse salto maior? Porque o Flávio Ele falou. o Flávio é muito despreparado. E aí a gente... Todos eles são, calma, gente, não. todos eles Peraí, são. Fagner, olha só. Não adianta a gente... A gente tá Ele é tentando despreparado analisar. até no próprio discurso do Bolsonaro. Isso aí, vamos analisar as coisas como elas são. Não é, Flávio não é Jair. eu vi gente que exatamente falou isso. Não votei no Flávio porque não é Jair. Eu acho que essa foi... Aí votou no Freixo. Não sei. Eu mostrei pra vocês um print. Pasmem. Eu mostrei pra vocês um print e já soube de gente que votou no Bolsonaro e vai votar no Freixo, já declarou. Porque no Twitter você acha muita gente... Vários relatos Inclusive, de pessoas. eu vi uma pessoa, e aí eu mostrei o print pra vocês, um colega meu, que postou que ia votar no Freixo, mas que o Bolsomito ia ser presidente em 2018. E aí entra que o Freixo já falou sobre isso, e nós vamos debater sobre isso também, que eu acho que é uma parcela razoável, que talvez possa decidir, porque a eleição deve ser apertada, que é o tal do voto ético, ou do voto moralista, porque são... Que é tradicional no Rio de Janeiro. Que são dois candidatos que, até por serem um pouco, não terem grandes projetos ou projeções nacionais, enfim, eles são candidatos que são considerados incorruptíveis, tanto o Bolsonaro quanto o Freixo. Então, acho que talvez até vai surpreender um pouco a parcela de migração, apesar de que a gente não vai conseguir saber exatamente quem migrou para quem. Ninguém sabe de nada, então por isso a gente vai passar pro caô da semana. Não há como falar de eleições sem falar na formação da Câmara Municipal. O PMDB derreteu no pleito para vereador e viu suas cadeiras caírem de 18 para 10, com o PSOL sendo o partido mais politicamente representado no segundo turno, com 6 vereadores contra 3 do PRB de Crivella, cuja coligação ainda conta com o 4º, eleito pelo PTN. Mas os não eleitos são mais importantes que os eleitos, como Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Eduardão, Elton Babu, Solange Amaral, Bruno Ramos, Pastora Márcia Teixeira, Jorge Mauro e Lilian de Sá. Galera, que renovação nesse quadro da Câmara. Eu acho que a gente tem que ter até cuidado na hora de falar sobre esses nomes não eleitos, a gente tem que ter até cuidado, porque aí nesse meio aí tem miliciano, tem gente envolvida com tráfico de armas, tem gente envolvida com tráfico de drogas, tem pastor fundamentalista, tem de todo, tem pra todo tipo. E tem gente que luta contra a ditadura do Madruga. Então, exatamente. Então a gente tem que ter todo cuidado na hora de falar, porque, enfim, o nosso programa tá tomando uma proporção inesperada, eu diria, e então a gente não sabe, né? A gente vai saber se a gente ficar famoso, se chegar um processinho aqui, né? Aí a gente vai saber se ficou famoso. Entre esses nomes aqui, falando 5 desses nomes aqui, você já vê que tem de tudo aí, né?
chamar a atenção, tem gente menos conhecida, a pastora Márcia Teixeira é esposa do pastor Ezequiel Teixeira, que é deputado federal. Que é deputado federal, que foi secretário de Direitos Humanos do Pezão. Foi secretário de Direitos Humanos do Pezão, mas quando deputado em Brasília pronunciou a célebre frase numa das votações lá a respeito da maioridade penal: se você tá com pena, leva pra casa. Esse é o tipo de cara esse é o tipo de cara que o PMDB colocou como secretário de Assistência Social, de Direitos Humanos e Assistência Social no Rio de Janeiro. Ele deu declarações tão homofóbicas e tão absurdas que ele conseguiu ser demitido do governo. Foi tirado. Eu acho que bom pra falar aqui de algumas pessoas. A Lila do Flamengo a vereadora distrital. Ela é uma personagem muito caricata aqui na Zona Sul do Rio, porque assim, ela ganha crédito por fazer obras de embelezamento na Zona Sul, que basicamente não precisam de ninguém pra pedir, porque a Zona Sul, elas ganham voto. Exatamente. Ela põe e não é ela que faz. Ela põe no panfleto. Mas tem gente... Mandei cortar a grama do aterro. Não, ela bota no colocamos poste LED, ela faz uma lista de ofícios. Ofício 314/2015. Solicitei a limpeza da praça debaixo do viaduto da Conde Baipendi. Coisas desse tipo. Olha, assim. mas é a mesma que propôs cercar a Praça São Salvador para que as pessoas parassem de se afastar o comunismo da sexta-feira. Hoje, para quem tá ouvindo, no dia da estreia do programa, sexta-feira, 7 de outubro, à noite, na Praça São Salvador, não é o lado B do Rio, mas já que o assunto foi levantado, foi marcado o risadaço contra o gargalhaço, algo assim, contra a Leila do Flamengo. É uma coisa bem cirandismo. É uma coisa bem cirandista, hein? Patética. Mas eu confirmei, porque esse tipo de coisa é engraçado. Não, eu acho que assim... Ela já perdeu. Eu não sei, eu vou ser bem sincero, eu não sei até que ponto esses nomes terem ficado de fora. É uma renovação, óbvio, mas eu não sei até que ponto isso vai ser bom. Porque também entrou muita gente que a gente não conhece, ou que conhece... Não, os 10 do PMDB são reeleitos. O PMDB perdeu 8. Não, eu tô falando, dos 10 eleitos não tem nenhum nome novo. Inclusive tem S. Ferraz, se eu não me engano, não entrou. S. Ferraz. O atual presidente Jorge Felipe continua? Está reeleito. O Jorge Felipe foi. E assim, como a gente fala do lado B, e o Eduardão, por exemplo, fez carreata no sábado, eu tava indo pra uma festa infantil que eu fui nas Laranjeiras, no sábado, e encontrei uma carreata do Eduardão. Eduardão é dali de Jacarezinho, Manguinhos, Complexo Alemão. Mas ele perdeu ali pro pessoal do Meyer, ali pro Rafael Aloysio Freitas, que é filho do Aloysio Freitas. Correligionário dele. O Rafael acho que também não entrou, ele pegou primeira sequência. Não, o Rafael entrou. Eu acho que assim, o Eduardão também o... Cadê? Não, perdi aqui, tá na listagem. Mas enfim, esses caras, eles perderam nos currais dele. E eu não sei até que ponto... Jorginho da SOS. Jorginho da SOS ganhava voto com fiéis e ProUni. A partir do momento que o governo cortou verba para poder investir no fiéis e no ProUni, ele não foi eleito. Porque ele tem uma suposta ONG na região do Complexo Alemão, onde ele abria facilidades para que as pessoas moradoras daquela região que não tinham condições de pagar uma faculdade entrassem para a universidade através do fiéis e do ProUni. Mas só que agora o governo federal cortou verba dali, cortou, obviamente, bolsas e acabou a boquinha do Jorginho da SAS. Agora, nós que formamos aí um grupo de progressistas, acho que é animador terem seis vereadores do PSOL, principalmente porque... Aumentou 50%. Pelo menos dois nomes eu vejo muito forte, até para deputado, ou enfim, a longo prazo. Primeiro é o Tarcísio, que é um cara que apareceu muito bem em 2014 com pouco tempo e fez uma campanha muito boa, e é um cara muito carismático, é um cara inteligente, enfim. É o nosso Raimundo. É histórico de luta, né? Acho que isso é o mais importante. Eu acho que o Tarcísio era esperado uma grande votação. E a Marielle, talvez não 90 mil. Eu acho que a Marielle, por todo o perfil dela, que é um perfil completamente diferente do que se tem na Câmara ou até nas assembleias, eu acho que a Marielle surge como uma força, inclusive por ser uma mulher, né? Acho que o pessoal tava precisando mostrar. Não tinha parlamentares. A votação dela é fantástica. A votação dela é fantástica. A primeira vez que ela se candidata, ela pegou um nicho de votação que ninguém... Ela foi a quinta mais votada. Pegou um nicho para discutir o feminismo e a mulher negra, que é a mulher mais oprimida da sociedade, da periferia. Ela é moradora do Complexo da Maré, socióloga,
socióloga, enfim, a votação dela é, na minha opinião, a coisa mais, um dos fatos mais emblemáticos. Além do Freixo ir ao segundo turno, a votação dela é o fato mais emblemático. Foi o fator Freixo, né? Eu queria chamar a atenção para alguns números, porque o Tarcísio teve 90 mil votos, votação fantástica, a maior votação da história do pessoal para a Câmara, no Rio de Janeiro, só que ele já era conhecido da candidatura ao governo do Estado. Marielle em não. 2014, quando ele teve 9% dos votos, que não é pouco. No Estado não é. Agora, a Marielle, pra quem não acompanha, a gente que acompanha a trajetória do pessoal sabe que ela era assessora do Freixo e tal. Agora, o movimento, eu não conhecia. tinha militância no movimento de direitos humanos, mas ela era amplamente conhecida da sociedade. Ela teve 40 mil votos. Sim. 46 mil votos. O candidato a vereador mais votado do pessoal em 2012, quando eles fizeram uma bancada muito boa também, de 4 vereadores, foi Paulo Pinheiro com 22 mil. E o Paulo Pinheiro já é uma figura... É uma figura conhecida desde o PPS. Que já foi de outros partidos, uma militância específica de nicho na área da saúde. A Marielle, assim, é um fato muito engraçado. Deixa eu só fazer um paralelo, Fagner, rápido. A Marielle e a outra, eu não esqueci o nome, da vereadora de Niterói, gente, por favor. Talíria. Vereadora mais votada. Eu acho que veio... Foi a mais votada em Niterói com 5.300. Eu acho que é um paralelo BH muito também, interessante. BH também. Eu acho que é interessante isso. Eu acho que que é interessante isso, porque primeiro que eu acho que são as redes sociais fazendo muita diferença. A campanha da Marielle foi muito forte. Porque a Marielle, ela não foi... Ela é da Maré. Eu vou criar um parênteses aí. Ok, a campanha da Marielle foi muito forte nas redes sociais, só que não é só isso. O resultado da Marielle, por mais que ela não fosse conhecida do grande público, o resultado da Marielle é um trabalho de base. A Marielle tem 37 anos, mas ela milita... Eu quero ver esses números. Ela milita em pré-vestibular comunitário há mais de 15 anos. Ela é companheira da minha companheira já nessa questão de militância de pré-vestibulares há muitos anos antes de eu conhecer a minha companheira. Então... E ela tem um voto de pertencimento como nenhum outro vereador teve nesse pleito. Assim, todas as pessoas que eu conheço que votaram na Marielle, votaram com pertencimento, assim, dizendo que, assim, eu estou votando na Marielle porque eleger a Marielle é como se eu estivesse me elegendo. Então isso é uma coisa muito forte, é uma coisa que eu nunca... A questão da Talíria também em Niterói foi muito parecida, porque, assim, eu sou de Niterói, eu acompanho a campanha do pessoal e eu não sabia que ela era candidata. Pois é. Porque as 3 campanhas mais fortes eram dos atuais vereadores, do Paulo Eduardo Gomes, do Renatinho e do Henrique Vieira. E eram as 3 campanhas que apareciam mais. Você não via muitas outras campanhas do pessoal na rua. E ela apareceu com a melhor votação da cidade. Uma coisa assim, sensacional. Ela é de onde, Niterói? Rapaz, eu vou dizer que eu não sei, mas assim, não sei mesmo. Mas como a votação do pessoal é muito concentrada na região centro, Ingá, Fonseca, Icaraí e Santa Rosa, ela deve ser do lado de cá, antes de subir a escada da cachoeira. Não assim, lá do mas lá perto da ponte. É uma coisa. De fato, assim, o Tarcísio, eu não tenho dúvida que a votação dele tem. Lembrei, desculpa, ela é de Ponta da Areia, ali perto da Barca. Ponta da Areia, perto do centro, O Tarcísio, não tenho dúvida. A votação dele, ela é um recall da votação de governador, né? E ele, embora ele também tenha um histórico de luta, o Tarcísio, além de ser professor do Pedro II, ele foi dirigente do CEP e por aí vai. Agora, a Marielle não. A Marielle, ela tomou proporção muito grande nas redes sociais, ok, ela tomou. Mas é trabalho de base dela. Ela virou a queridinha dos artistas, dos intelectuais. Teve carta dos intelectuais do Rio de Janeiro em apoio à candidatura dela. Luiz Antônio Simas, que nós trouxemos aqui no último programa, declarou voto nela. Chico Buarque declarou voto nela. Leone declarou voto nela. Frei Beto disse que se votasse no Rio de Janeiro, votaria nela. Então, assim, tomou uma proporção, porém, ela tem a questão do trabalho de base. Eu conheço, sei lá, talvez umas 50 pessoas próximas a Marielle que trabalharam diretamente na campanha dela e assim, e trabalham dizendo isso, assim, eu voto na Marielle e eu trabalho para ela porque elegendo a Marielle é como se eu estivesse lá. Ela é uma pessoa que de fato me representa porque ela tem a mesma origem que eu, ela tem o mesmo histórico de militância que eu, e eu queria inclusive trazer a Marielle aqui no programa qualquer dia desse. Vamos tentar. Falando em representatividade, a gente não tem como fugir muito do mais votado, Carlos Bolsonaro, que representa também uma classe no Rio, que são as viúvas da ditadura. Inclusive do lado B. Inclusive de todos os lados. Mas sobretudo a galera ali da URCA, que tem uma grande concentração de militares. Interessante, a maior votação do Flávio
foi na região. Oeste, Mas foi na região de Vila Valqueire, da Jardim Sorocaba. Mas tem muito militar ali. Ali é foi a zona que ele ganhou. Sim, a zona, Foi a zona que ele ganhou. Mas a gente não pode, Foi a zona que ele ganhou, que é onde a Vila Mas Militar. a gente não ele pode teve desprezar, 22, mas a gente não pode desprezar que assim, ok, também é viúvas de ditadura e tal, mas o voto do Bolsonaro também é o voto da não política, é a negação da política. Tem o voto da não acho que política, tem as da- viúvas da ditadura e tem um certo voto Do contrismo. do contrismo, assim, o Flávio foi muito bem votado na Zona Oeste, ele foi o segundo mais votado na Zona Oeste, ficou na frente do Pedro Paulo, com todo o esquema do PMDB que a gente sabe, com cerca de 18%, e ele foi muito, na Zona Norte, os lugares que ele foi mais bem votado, que ele também foi segundo colocado, foi ali na região de Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Anchieta, que são lugares que têm os maiores índices de violência do Rio de Janeiro. Olha, eu vou dar- Então eu acho que é uma certa classe média suburbana, ou classe C, digamos Aí é assim. aí é a classe nova C, quase D, média e né? tal, Pavuna. e que sofre com o cotidiano Área de muito violência. pobre. Sofre com o cotidiano de violência. Isso. Não sabe mais o que fazer. Não sabe mais o que fazer. Não acredita no poder instituído. Aquela coisa, apesar vê o de Cidade ter- Alerta, vê os crachá, fala, pô, esse Exatamente. cara quer Apesar de escrachar. muitas vezes ter uma formação universitária, se informa geralmente só pelos meios de comunicação tradicionais e tal, então não vê uma saída. E não quer. Não vê uma saída institucional. Então, embarca muito nesse discurso Fácil. fácil do bandido bom é bandido morto, do escracha e por aí vai. Eu acho que foi quantitativamente uma dos votos do recorte Bolsonaro. mais significativo. Não, o recorte mais significativo, mais do que as viúvas da ditadura ou dos declaradamente fascistas. digamos Claro. assim. Eu acho que a votação dos dois Bolsonaros, né, falando do Carlos e do Jair e do Flávio, eles foram votos do Jair, porque a figura do Jair, é meio nojento falar isso, mas a verdade é essa. A figura do Jair, ela atrai esse pessoal da antipolítica, que nunca se interessou por política. E aí eu dou um testemunho meu pessoal. Eu tenho amigos. Testemunho da fé. Eu tenho amigos, e amigos mesmos, amigos de infância, que votam no Bolsonaro e você. Eu te admiro cada dia mais. E você tenta conversar com eles sobre por que você não gosta do Bolsonaro. E aí eu explico pra eles que não é o Bolsonaro, não é a figura do Bolsonaro. ele representa. É o que ele representa e o que ele faz questão de não representar. Então, assim, e quanto mais você fala, mais eles vão votar no Bolsonaro. Por quê? Porque é o discurso do Jair. O discurso do Jair, e aí ele acaba que ele desenvolve pros filhos, que são, em termos de discurso, Eles nem são se compara. anexos do pai. Nem se compara. São, né, Espero que vão todos na onda. sejam estéreis. Três já são muito. E o discurso do Jair é muito esse. É muito assim, você tá falando mal de mim? Então aí mesmo que eu vou fazer. E os eleitores do Jair que eu conheço, que são muitos, acabam que compram esse barulho. Então, assim, a gente vai tentar. Bem infantil. Então, assim, não é muito infantil. Porque, assim, por exemplo, se a pessoa vai votar no Osório, ou se a pessoa vai votar no Aécio, ou se a pessoa vai votar no Carlos Caiado, É do jogo. é do jogo e você tenta argumentar. E normalmente Agora, tem um argumento. E a questão do Geralmente Bolsonaro. racional, Agora, quando A entra... questão do Bolsonaro é o do contrismo. Não é racional. Eles querem acabar com tudo. E aí, quando a questão da ditadura, por exemplo, é muito clara pra mim. Uma vez uma ex-chefe falou pra mim que brasileiro gosta mesmo de ditadura. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, 10 anos já se passaram. Eu fico... Quem te falou? Uma ex-chefe minha que eu trabalhei, filhas de militares, inclusive. Gente boníssima, mas provavelmente eu não discutia política com ela, mas enfim. Ela falou de uma maneira irônica, mas ela falou de uma maneira verdadeira, ao mesmo tempo. E eu guardei aquilo porque as pessoas não querem resolver. As pessoas não querem tomar a frente. Então, eu acho que assim, o brasileiro gosta de ditadura, muito. Acho que se perguntar se querem voltar os militares, uma boa parte dessa galera. Muita que a gente vê, quer, muita gente boa quer. parte Sei dessa, se boa parte dá pra da galera. Não, mas muita generalizando. gente, a gente sabe que muita gente quer. Muita No gente- universo de 200 Sabe milhões, por quê? a gente tem aí uns Sabe- 5 milhões que talvez queiram. Sabe por que muita gente quer? Por causa disso. Eles não querem tomar a frente de tentar mudar igual a gente tenta fazer de uma alguma coisa, forma. é quase um resolve aí pra mim. Resolve aí pra mim. Então, assim, e o voto no Bolsonaro é muito isso. É o messianismo, ou seja, ele Não, vai o cara que resolver resolve aí tudo. pra mim, o cara 200 mandatos não faz nada. Pois é isso. E assim, e Não, fala um cara assim, novo na um política, amigo meu, né? um desses amigos falou, não, porque eu sou contra essas políticas. Aí, pô, o cara é político profissional, os filhos são políticos profissionais. Sabe o que eu acho? O Flávio foi, 91. o Flávio Bolsonaro foi deputado aos 21 anos. Ele é o quê? Ele não é nada, ele é deputado. Sabe o que eu acho então, mais assim, como é que ele engraçado? representa a nova política? Com 40 Como anos de ele idade, ele representa vai a melhor. política? aposentadoria já de deputado. Como é Ou que ele melhor, representa tudo Já tem diferente? direito, Ou eu acho, melhor, quarto mandato. Não é nem segundo, acho. engraçado o que eu vou dizer. Eu disse que o que eu considero mais engraçado, mas na verdade não tem graça nenhuma.
é que, assim, vamos bater na madeira aí 3 vezes, mas se um dia Bolsonaro... Eu tenho absoluta... Eu não tenho provas, mas tenho absoluta convicção de que se um dia o Bolsonaro for eleito presidente do Brasil, ao tomar posse ele não vai ter a menor ideia do que ele vai fazer. Tem um porque ele realmente é um cara obtuso. Gente, eu li o programa do Flávio hoje. Eu tava comparando... Diga, fala sobre o programa do Flávio. Comparando os programas derrotados, de lugar digamos, no primeiro turno. O programa do Flávio ele foi escrito pela assessoria da Associação dos Funcionários da Guarda Municipal. Porque metade do programa é valorizar a carreira da Guarda Municipal, Segurança. Armar a Guarda Municipal, Arma pra médico, arma pra professor, arma pra enfermeiro, arma pro gari. Guardas municipais nas escolas e tal. E aí o que sobra é um apanhadão genérico, assim, todos os cidadãos vão ter saneamento básico. Vamos melhorar os índices de educação. Que é coisa que todo mundo apoia. Todo mundo quer, óbvio. Mas falando em coisa que todo mundo apoia... porque se fala demais, foge um pouco da pauta. Eu gostaria que você falasse sobre as coisas que existem no programa do próprio usuário do Índio que estão iguais ao do Freixo. Sim. Eu fiz essa comparação com as principais candidaturas derrotadas. Eu não cheguei a olhar do Pedro Paulo, porque o do Pedro Paulo foi feito por uma consultoria, né? E é tudo muito assim... Vão aumentar em 28,3% o índice de não sei o que lá. Pago com o nosso dinheiro. Ele tem os números na mão, ele tem o cofre na mão, então ele também... Sim, mas ele eu acho que era uma facilita estratégia de mostrar uma tecnicalidade que ele entende dos números, mas que não funciona. Mas com a máquina facilita. Mas O cara já comunica. sabe como é que ele... Mas não comunica não, pro eleitor. não, eu acho que não comunica. Mas enfim, os outros programas que tem um nível mais genérico, o do Osório é mais bem feito. Eu acho que ele devia ter a melhor equipe técnica dentro desses caras e tal. Fala aquela coisa PSDB, da gestão, de fazer mais com menos. Choque de gestão e tal. Mas fala muito também de sustentabilidade, essa coisa que chegou na boca do pessoal, dos bolsominions e tal. O Freixo vai combater a segurança com iluminação pública. Isso é uma tendência, isso é mundial, é uma coisa que todo mundo alcança tem que a prefeitura, que não controla a polícia, tá no programa do Osório, e entre outros vários itens que combinam. A questão da habitação popular no centro, o programa do Osório contempla. O Freixo é forte. Que tudo isso está no programa do Freixo. E o Índio também tem uma questão de valorização do servidor público, várias coisas que estão no programa do Índio que estão no programa do Freixo também. Então, para terminar esse quadro, eu só queria lembrar que o Rio de Janeiro deixou de eleger gente muito legal, como Aguinaldo Timóteo, que inclusive gravou o seu jingle nesse estúdio. Dudu Nobre também. Dudu Nobre. Que foi condenado a pagar ainda bem não pagou, não pagou a parte ainda bem que não gravou nesse estúdio. MC Serginho, que é lá da área, um abraço. Del Becker. A Lacraia estaria em prantos com a campanha MC Serginho. Del Becker. Era aqui? Del Becker era aqui. 400 votos, incríveis 400 votos, Del Becker ganhou. Então, o Rio de Janeiro pode gostar de gente esquisita, mas não gosta de celebridade. Sandra de Sá Celebridades também, B não são muito bem-vindas aqui no Rio. Mais a Verônica Costa. Passando aí aos tempos da Guanabara. Na esquina, eu quero rir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem cascão, ontem no amanhã. Lembram da interdição do Engenhão entre 2013 e 2015? Pois é. O que a mídia especializada suspeitava foi confirmado pelo consórcio RDR, formado por Recoma, Delta e Racional. O estádio não precisava de reforma alguma. A obra, além de ser engordado os bolsos de muitos empreiteiros, forçou a mão dos clubes cariocas em relação ao Maracanã, permitindo que Sérgio Cabral colocasse no consórcio do New Maracanã as pessoas que ele desejava, como Ike Batista e Odebrecht. Qual será o futuro dos aparelhos esportivos cariocas? E antes de abrir, eu só queria falar uma coisa rápida, porque é muito curioso. Porque a Odebrecht, ela fez o laudo, dizendo que precisava de reforma, ganhou a licitação da reforma e era dona da concessionária do Maracanã. Então, assim, eu não consigo ver nenhum conflito de interesse nisso. A Odebrecht é a dona do Rio de Janeiro, a Odebrecht é a dona do Rio de Janeiro, enfim. Isso. Ou era, né? Do Brasil inteiro, né? Mas do Brasil ela tinha um pool com outro. Dona do Brasil. Com a Andrade Gutierrez, que é uma corrente. Se eles têm... Ela tinha um pool. Faz por Mas aqui... Falando pro lado bem, a Odebrecht é dona da Supervia. Exatamente. Aqui no Rio... Você que tá aí no trem lotado, então, tá olhando aí a Lava Jato, a Odebrecht. Faça as suas... Aqui no Rio ela comandou e depois que... Na verdade, era a Delta também, né? Mas aí a Delta faliu, quebrou, o Cavendish não estava em boa situação. E aí deu ruim. Na verdade, assim, na época isso foi muito falado, foi muito batido, tava muito na cara. Deu um ventinho lá, só que não lembra, bateu uma ventania, disseram que tava tudo prestes a desabar, e tipo... E o Maracanã, na época, começaram a fazer reformas e logo, fechar o contrato. E logo antes das reformas começarem, teve uma ventania muito maior
que passou E de não 100 km aconteceu por hora e nada. não aconteceu absolutamente nada. Isso. E ficou na cara que era um esquema. E Flamengo e Fluminense ainda não tinham fechado o contrato com o Maracanã. Sim, eles E estavam querendo jogar no estavam Engenhão. E estavam negociando, por forçando, um contrato porque melhor. tinham a possibilidade, e aí o capitalismo é muito claro nisso, se você tem a concorrência, né, você consegue melhores resultados, o próprio governo acabou com a concorrência ao fechar o Engenhão, forçando o Flamengo e o Fluminense a assinar com o Maracanã. E isso na época foi... É bom lembrar que os termos eram bem desfavoráveis aos dois clubes. E o Botafogo teve que assinar com o Maracanã também, porque ele ficou sem e dinheiro. acabou que foi pior ainda, porque assim, Flamengo e Maracanã conseguiram termos razoáveis, mas Botafogo e Vasco tomaram no joelho. Porque a concessão do Maracanã, pra gente explicar pra quem não saiba, a concessão do a licitação do Maracanã exigia que pelo menos 2 clubes assinassem com o Maracanã. Exatamente. Ou seja, eram os óbvios Fly-Flu, e com o Botafogo na jogada. E sem o Engenhão ficou muito mais fácil. Se, por exemplo, o Botafogo e o Fluminense assinasse, o Flamengo, que na época Saiu ficasse uma sem nada. notícia Ia ficar sem hoje, teto. se eu não estou enganado, Isso- que o Botafogo deve processar a prefeitura por isso. Porque... Então vai E na pode época, esperar o sentados. na época o Botafogo Não, ameaçou... mas não vai cair na conta do PMDB. Não, mas houve É. essa. Na época, o Botafogo já se falava, não, o Botafogo vai fazer o quê? Mas o presidente era o Maurício Assunção, que era afiliado ao PMDB. eu acho que é filiado ao PMDB. Nem sei, cadê o Maurício Era Assunção? afiliado à época. Aliás, o Maurício Assunção, já que a gente tá falando de futebol, o Maurício Assunção é uma figura muito PMDBista, muito Cabral, muito paz, né? Ele tinha uma popularidade incrível, foi bem com o Botafogo e tal, e ele Eleito. derreteu, ninguém começou a botar os ninguém amigos e sabe, deu ruim. ninguém viu. E o Maurício Assunção realmente Foi é o que a o cara... Bernardo Paes fez, né? Botou um amigo O Cabral lá e deu ruim. também, enfim, eles eles tiveram uma aprovação, e obviamente o Maurício Assunção, questão clubística, né? Mas assim, isso ficou muito na cara na época, e foi muito bem falado na época, que era só para forçar o Flamengo e o Fluminense, principalmente, a assinarem com o Maracanã. Inclusive, isso vai ser uma questão que vai prejudicar tanto o Flamengo quanto o Fluminense a construir seus estádios, porque o Maracanã é do Estado. Para o Estado conceder um terreno ou facilidade para se construir um novo estádio que vai concorrer com o estádio dele, Aí não faz o menor sentido. O Maracanã é um estádio central, é um aparelho caro. Não tem nenhum motivo de deixar ele parado. Não Fazer o tem. que estão fazendo com o Pacaembu em São Mas Paulo. eu ia fazer justamente essa tem nenhum pergunta. motivo Eu ia fazer que justamente acontecer. essa... Vocês não veem aí, o Fluminense agora está fazendo um movimento, supostamente fazendo um movimento de construir seu próprio estádio. Mas ele vai construir onde? Vai construir perto do América, lá em Não, é Mesquita. perto do CT, na Barra. Do terreno ao lado Então, do Barra, do Barra Music. lado do Barra Ao lado do Music. Barra Music. Porra. O Fluminense está fazendo esse movimento para poder construir seu estádio. Vocês não acham que um dia o Flamengo, acho que se quiser fazer esse movimento, ele vai ter ainda mais facilidades por ser um clube que tem mais receita, mais torcida, mais mídia. Pegar o Maracanã pra ele? Não, pegar o Maracanã não. Ele fazer um estádio próprio para ele e o Maracanã virar o elefante branco que o Pacaembu virou. Olha, vou ser bem sincero, o Maracanã é um estádio para 77 mil pessoas. 72 mil. Então, é um estádio que o Flamengo, com a receita que tem, com a torcida que tem, sabendo trabalhar, consegue consegue lotar manter. todo o jogo. Também acho. Fazer tipo como faz o Manchester United. eu acho Tem um que isso, estádio de 70 talvez mil isso pessoas que não, lotam mas todo consegue jogo. manter. É um estádio Não, que o dá Flamengo pra- conseguiria manter. Cara, Não, não é dá difícil pra lotar um estádio de 70 mil pessoas Sabe por quê? pro Flamengo. O custo do Maracanã é muito alto, mas já fizeram pesquisa, a ESPN outro dia lançou uma reportagem sobre isso. É alto, mas é mantível. Que a grade do Maracanã, que numa compra qualquer, era um exemplo, não lembro os números, 12 mil, na compra pro Maracanã saiu a 120. Então, assim, o corte de custos, o custo do Brasil, que a gente tem um economista aqui, o custo do Brasil, ou seja, corrupção. Se você custo cortar... Brasil, é o custo Estado do custo Cabral. eu Se só você queria cortar voltar. a corrupção... 5% Agora, ali. só tenho 105%. para responder o que o Fagner falou, eu acho que o Flamengo e o Fluminense vão ter dificuldades para construir estádio, pelo motivo que eu falei, porque vão concorrer diretamente com o Maracanã. Isso a gente assiste já na arena do Flamengo, lá na Gávea, que é uma arena de basquete, poliesportivo, enfim, que para sair a liberação tá um parto. Mas Ela vamos- concorre com a Porque ela HSBC concorre Arena com a da HSBC Prefeitura. Arena, porque o Flamengo, quando joga no HSBC e com o Maracanãzinho. Mas qual é o sentido de existir tanta estrutura esportiva concorrente se ninguém usa? Porque teve os Porque mega-eventos. foi construído para eles ganharem Mas já dinheiro. tem os Agora teve mega-eventos, a Olimpíada. porque... Foi construído para o Debrecht Qual é o ganhar sentido- dinheiro. mas qual é o sentido de manter isso? E não, em vez de você construir um novo, você repassar o que já existe aos clubes. Porque eles querem botar primeiro na mão da iniciativa privada. Eles querem, por Mas exemplo... o clube também é iniciativa privada. Não, sim. Não, mas eles querem das empresas que fazem parte do esquema. Eles querem que a fazem licitação... doação de campanha. Agora parece... esse movimento pra mim ainda tá muito complicado. Mas parece que o Maracanã vai poder ser... Administrado por clubes. concedido ou por clube.
Porque esse é o jogo deles. Esse foi o jogo deles. O tempo inteiro foi o jogo deles. Só que nos equipamentos desconhecidos... é viável pro Odebrecht. Se tivessem conseguido demolir o Júlio Damari e o... Célio de Barros para construir um mega estacionamento, um mega shopping, que não rolou. Eu queria não precisa voltar ser nem viável mais pro Odebrecht. Eu queria voltar Tinha que ser viável, de repente, pro Marcelo Odebrecht, pro fulano Odebrecht. Mas tem isso também. Eu queria voltar pro Engenhão, assim, o Maracanã, é óbvio que o Maracanã, ele também é lá do B, o Maracanã, não esse. Ou já foi? Não esse, né, mas o terreno onde se encontra. O terreno onde se encontra, ele é no começo do lado B, o antigo Maracanã, acho que é uma paixão de todos nós aqui, mas eu queria voltar à discussão do Engenhão, porque o Engenhão, para além do prejuízo ao clube, no caso o Botafogo, que é o clube que mais joga ali, o Engenhão fechado nesse tempo todo, nessa negociata escusa da prefeitura do Eduardo Paes, para poder forçar os clubes a utilizarem o Maracanã e fechar negócio com seus parceiros Odebrecht, que financiam suas campanhas desde sempre, etc e tal. Além de estar fechado prejudicando o Botafogo e esses clubes, o Maracanã, o Engenhão fechado prejudicou o entorno. E o entorno, ele é lado bezaço. Porque comércio em casa, dentro, né? O Engenho de Dentro ficou um bairro morto durante 3 anos até as Olimpíadas, por causa de uma negociata, que a gente sabe que enchiam suas garagens com churrasquinhos. E ninguém vai preso, né? Sim, e ninguém vai preso. Essa é a discussão. Quantas pessoas deixaram de ter... A discussão clubística é realmente secundária. É secundária. Quantas pessoas ali naquele entorno do Engenhão que tinham trabalho formal ou informal? Eu tenho ali na entrada, naquela entrada que agora eu não vou saber me situar exatamente qual é do Engenhão, mas é que tem uma avenida principal ali que não é a da linha do trem, tinha choperia e tal, que abriu justamente por causa da construção do Engenhão. A oeste. E depois a consultoria jurídica. Isso tudo cabe processo por lucro cessante. Tá? Mas deve caber, óbvio. Você está dizendo que cabe. Desde que fosse legalizado o empreendimento. Mas assim, mas é isso. Tinha desde o trabalho formal ali, que é os bares, as choperias e tal, que abriram, que tinha lucro muito grande em dias de jogos e tal, e tem os trabalhadores informais, as pessoas que moram no entorno que usavam mais um extra na final de semana. Exatamente. Então assim, isso mais uma vez. Sem falar que a área ficou morta durante 3 anos. É uma área, o Engenho de Dentro... É uma área que, assim, tem uma baita estação de trem. De trem. Boa, o estádio é bom. A estação de trem, enfim, que é ao lado do Engenhão, e o Engenho de Dentro, nesses 3 anos em que o estádio está fechado, ele ficou exceto no período da Olimpíada, virou um bairro morto. Um bairro sem circulação. No máximo, você vai lá hoje, você vê no máximo as pessoas dando volta no Engenhão, naquela pista entre aspas, de corrida que tem no entorno. No máximo você vê isso. Fora isso, é um bairro morto. O que me entristece disso tudo é porque o conhecimento, e aí não é o conhecimento acadêmico, o conhecimento das coisas, né, que a gente tem, realmente às vezes é um problema. Isso tudo foi muito divulgado na época. Isso tudo foi amplamente discutido, não tanto na mídia hegemônica, como o Fagner gosta de dizer. Mesmo nas ruas. Mas mesmo na mídia hegemônica, eu não vou lembrar exatamente, mas alguém deve ter levantado a hipótese de que seria para forçar a barra ESPN, por exemplo. Até no Globo Esportivo. Isso foi levantado. Então, assim, isso foi muito falado na época e ninguém falou nada. Contestou o laudo, o Eduardo Paes, ninguém nessas horas a gente vê que a classe política, ela não tem limite. Ninguém fechou rua, ninguém quebrou tudo. Não, eu não digo nem a questão da movimentação. Foi muito criticado por não se levantar contra o Eduardo Paes, porque ele era afiliado ao PMDB. Mas aí também entra a questão, e aí não é brincadeira clubística, o Botafogo é um time com torcida menor. Talvez se fizesse com o Flamengo, e eu não tô dizendo que o movimento político fosse o mesmo. Eu não sei. Mas talvez se fizesse com o Flamengo, pudesse ter um burburinho. Fizesse a revelia. É bom lembrar que o presidente do Flamengo já foi até impeachmentado. Então, assim, vai saber o que poderia ter um burburinho. Mas, assim, o Botafogo também, a torcida também, é uma torcida que não vai nem a estádio, é uma crítica sem clubismo. É uma torcida que não vai a estádio. Então, poderia, de repente, se fosse uma torcida mais participativa, e aí não estou dizendo 600 pessoas ou 1.000 pessoas, uma torcida que o Botafogo tem 100 mil torcedores, seja. Sinceramente, acho que não faria a menor diferença. Pode ser que não. Eu acho que a classe política, essa
classe política dominante no Rio Eles de são Janeiro muito cara de pau. há muito tempo, ela é absolutamente sem limites, ela faz o que quiser, ela atropela todo e qualquer obstáculo que entra na frente e faz o que tem que fazer, que é pro seu próprio negócio. Mas então, eles não têm escrúpulos e nós temos lado A, lado B. Hoje é dia de brincar com o próprio mote do quadro e do programa. Esquecendo os bailes funk de lado e pensando nos lados de cá e de lá, do turno Rebouças, quem decidirá essa eleição municipal? O lado A, formador de opinião e da mídia tradicional, ou o lado B, cheio de eleitores indecisos e divididos entre projetos que os tocam de uma forma ou de outra? Eu acho que o lado A é da mídia tradicional aí que você falou, enfim. Própria Zona Sul. O lado A, né? O lado A do Rio, ele já está fazendo uma campanha favorável a uma mudança. Por quê? O Marcelo Freixo é o candidato, eu conversando com o meu barbeiro vai votar no Freixo, pô, o Freixo, Zona Sul, gosta de viado, aquele jeito. E aí eu falei, olha só, eu expliquei pra ele rapidamente, sem tentar mudar. Gosta de viado. Mas falando pouco, né? Porque tá de mais navalha nas suas costas. Pois é. Não, mas sem tentar mudar, ele votou no Crivella, enfim. Sem tentar mudar o voto dele, eu expliquei pra ele por que eu votei no Freixo e votaria novamente no Freixo. A gente tem que entender que, assim, já teve uma migração de votos muito, muito interessante pro Freixo, pra Zona Norte. Então, assim, na minha zona eleitoral, por exemplo, que é a 215, que compreende Maria da Graça, onde eu moro, e, se eu não me engano, Caxambi, talvez Higienópolis, enfim, por ali, que é um bairro de classe média. Média baixa. Média baixa, enfim. Isso eu não sei também dizer se é média baixa, não. Teria que ver a renda per capita, porque... O Freixo ganhou no Caxambi. Então, assim, o Freixo ganhou na Maria da Graça. Alguns pontos da Tijuca, Meia, alguns talvez. Pontos do Meia, alguns pontos de Jacarepaguá. Enfim, eu acho que, assim, o lado A influenciou nisso, né? Fez uma campanha, e aí, por ser, como vocês bem disse, formador de opinião, acabou influenciando, e isso pode decidir. Porque houve uma migração de votos, migração não, né? Houve uma multiplicação de votos em áreas onde o Freixo provavelmente não fosse... O Freixo ganhou alguns bairros da Zona Norte, no Grande Tijuca. Eu li no G1, logo no dia seguinte. É um bairro fudido, um bairro de classe média baixa. Tem a Vila da Penha, a zona de Irajá pega a Vila da Penha. Eu li no dia seguinte do G1, eu não consegui confirmar essa informação, que o Freixo ganhou na Zona Norte. Eu li no G1. Eu não fiz essa Acho que eu li no G1. Eu não fiz essa conta. Ele ganhou na Zona Norte. O que acontece? O Freixo ganhou bem. Ele ganhou no Maracanã. Mas você conta ele do governador? Ganhou no Tijuca. Ele conta... Ele do governador é Zona Norte. Porque ele ganhou nele do governador. Mas Então, só que a gente já falou. Paralelo. Só que a gente falou, Maria da Graça. É óbvio que não vai decidir, mas Maria da Graça, Tijuca, Maracanã, Ilha do Governador, Irajá. Ele ganhou na Zona Norte. Eu acho que ele ganhou na Zona Norte. Tijuca, Vila Isabel, Grajaú. A Vila Isabel ele detonou. Ele ganhou na... Detonou em Laranjeiras, amigo. Também. Ele ganhou na região do Meia, na região do Rio de Dentro. Só aí já... Ganhou na Ilha. E ganhou ali Irajá e Vila da Penha. Só que o Crivella foi muito bem votado também, com larga vantagem, naquela região ali de Pavuna, Anchieta, Costa Barros, toda a região da Leopoldina. Mas o Freixo foi segundo colocado. Então, e além disso, eu acho que onde o Freixo ganhou, o Crivella foi segundo. Além de ter tido ampla vantagem em muitos lugares, ele foi... Ao contrário da Zona Sul, onde o Freixo ganhou e o Osório foi segundo. As piores votações... Foi em quinto na Zona As Sul, piores votações do Freixo foram em Brás de Pina, Cordovil e Lucas, com 13%, Santa Cruz, que é na Zona Oeste, com 7%, Cosmos e Paciência também, Zona Oeste, 7%, e na Penha, com 11%. Então, assim, eu acho que, geograficamente, a gente vê é muito claro. O problema do Freixo é menos a Zona Norte, mais a Zona Oeste. Mais a Zona Oeste. E isso é um movimento geográfico, né? Ou seja, sai da Zona Sul... Quanto mais longe do centro... Em direção à Zona Oeste. Exatamente. Mais ligado ao crivelismo. Exatamente. Agora, se decide a eleição isso, a gente vai saber disso. Eu não sei se além de ser ligado ao crivelismo, quanto mais longe do centro, também é o fato do Freixo não poder ir a determinados locais da Zona Oeste por conta da questão das ameaças por conta das ameaças de morte que ele recebe por ter presidido a CPI das milícias. Tem que jogar com o regulamento debaixo do braço. Ele vai ganhar na Zona Oeste? Não vai. Ele tem que perder de pouco. Exatamente. Se pegar a Zona Oeste incluindo Barra e Recreio, talvez ele consiga se defender bem. Exatamente. O pessoal da Barra votou muito no Pedro Paulo, mas é um pessoal... que eu não sei se de repente pode recusar a proposta de ter um bispo na Universal. Barra e Recreio nessa eleição me tem muita cara de abstenção.
Muito mais do que votar no Freixo. Inclusive, isso foi muito falado por alguns cientistas políticos aí, formadores de opinião. Eu acho que também o Freixo pode ganhar o voto de algumas pessoas que votaram em branco e nulo e se abstiveram, porque pela rejeição do Crivella. Ou seja, a pessoa pode pensar, isso aí a gente fala de uma maneira... E no momento em que as pessoas estão prestando mais atenção na eleição mesmo. Com 10 candidatos, o cara olha, exatamente. Aí, daqui a pouco a gente vê. A gente tem que lembrar... É tudo igual, não vou votar em ninguém. Quando tem 2, um ou outro, o cara acaba assistindo um debate, vê uma entrevista. A gente tem que lembrar que vão ter 10 minutos de televisão, ou seja, o Freixo tem um potencial de crescimento muito maior, porque as pessoas não conhecem o Freixo, ou seja, ele pode se tornar conhecido. Ele pode ou ele é mal, dar o ou ele trabalho é conhecido da forma errada. Ou ele é conhecido da forma errada. Ele é conhecido como um cara que defende bandido. Ele pode didaticamente, com calma, desmistificar tudo sobre ele, porque tem todo o tempo do A questão mundo. de ser conhecido da forma errada, eu acho que isso não consegue com a televisão. Mas a questão de ser desconhecido, e isso saiu uma... A televisão é muito poderosa. Uma reportagem... Eu acho que você tá subestimando o poder da TV. Eu acho que não. Eu acho que o ódio é maior que a televisão. Mas nem todo mundo tem essa impressão dele por causa de ódio. Muito por causa de ignorância. A TV forma o ódio, inclusive. Ouve falar. E a TV forma o ódio. Candidato comunista não vai tirar. Agora, candidato dos ricos, ele pode tirar. E aí onde ele tem a margem de crescimento, porque a gente viu, e aí eu posso falar, o meu barbeiro, por exemplo, foi lá e falou, vai votar no candidato rico. E a gente viu o movimento geográfico da votação dele, que é o candidato dos ricos. Essa que é a verdade. A gente tem que ser bem claro. Ele é hoje o candidato dos ricos. Quem votou? E assim, a previsão na Zona Sul é pra ele amassar o Crivella. Exatamente, porque os votos do Osório... O Crivella teve 5% em determinadas zonas. Eu tenho aqui, depois eu vejo. Eu só acho que assim, esse movimento que ele vai fazer, e na Zona Oeste, ele pode chegar na Zona Oeste. Eu vou ter 10 minutos pra se mostrar. 10 minutos, inclusive, pra explicar por que ele não entra na Zona Oeste, que eu acho que é muito importante. Sim. Isso é uma reportagem no UOL dizendo que ele realmente é desconhecido. Agora, o cara tem 11 segundos. Então, assim, é uma campanha que ele vai ter que... ele vai ter uma oportunidade que não teve ainda de se mostrar vai ter que mostrar na prática. Aí fica aqui uma crítica, quer dizer, uma crítica construtiva. Ele vai ter que mostrar na prática e explicar como ele vai fazer para melhorar a vida dessas pessoas da Zona Oeste que, mal ou bem, e aí a gente precisa admitir, tiveram a vida melhorada lá pelos transportes transoeste, enfim, da vida. Mas ao mesmo tempo elas não votaram tanto assim no Pedro Paulo. Sim, muito por causa da recusa do modus operandi do PMDB, como o Fagner falou. Mesmo com o túnel da Guarda Funda, acho que não foi por isso, não. Eu acho que sim. Fez água. Você acha que o problema deles lá é porque ele bate mulher? Eu acho que também contou muito. Também as obras da Zona Oeste subestimar a inteligência as deles, obras na Zona Oeste distante, Campo Grande, Santa Cruz de Bangu, foram muito no primeiro mandato. O pai ficou muito distante delas na reeleição. Mas agora meio que, tipo, como é que a gente fala em economia? Passou. Foi a... esqueci o termo agora. E outra coisa, transferência de votos não é algo simples. Não é. Isso historicamente é comprovado. Por isso que o Lula fez a façanha de Dilma. Teve dificuldade de se eleger. Mas foi a façanha que o Paz não conseguiu fazer com o Pedro Paulo. Então, assim, de repente... a questão do Pedro Paulo é assim, o que eu quero dizer é que assim, ele não deixou de ser votado na Zona Oeste porque ele era o cara que batia em mulher. Talvez tenha sido. Sei não, cara. Talvez seja pro cara, porque é um cara de playboy com um sorriso esquisito. Fala mal. Um sorriso medonho, que fala mal. Mas a questão do bater em mulher foi muito forte. Tem cara que não se importa com nada. A questão do bater em mulher foi muito forte. Ele surgiu assim, então acho que... Cara, tomara que esteja certo. Mas eu acho que... Eu acho que não foi um fator na eleição dele. Também acho que não. Pedro Paulo ganhou esse negócio de obra e tal, ele ganhou a eleição, ele foi mais votado, né, nas zonas onde se concentraram as obras da Olimpíada. Na Barra, Tanhangá e Alto da Boa Vista. Mas então, galera, a gente tem que votar. Vota aí. Eu posso ser o último a votar, que eu ainda tô meio em cima do muro aqui. Trajano não vem, mas a eu vou votar no lado A, indo contra a corrente desse programa, que é o lado B. Eu vou votar no lado A, porque por causa desse movimento, é o movimento da onda. A onda dos votos da Zona Oeste. A onda parte do lado A. Da Zona Sul pra Zona Norte. E o Freixo vai ter oportunidade de ouro, eu espero que ele faça isso muito bem com o pessoal, porque estou apoiando a candidatura dele, estou declarando meu voto, espero que ele faça muito bem, que é mostrar didaticamente como ele pode melhorar a vida das pessoas do lado B. Porque essa é a grande interrogação dele. Mas eu acho que o lado A vai... Eu acho que a onda parte do lado A, mas só vai decidir a eleição se o lado B comprar a onda. Por uma questão simples, que é numérica. Mas já tá começando Tem mais gente do lado B, é mais da metade do eleitorado da cidade. Eu também, assim, eu tenho pra mim que, apesar de ter essa questão midiática, que é muito preponderante e muito oriunda do próprio lado A, eu tenho a visão de que é a militância de base ali no lado B de um cara como o Fagner tentar convencer os vizinhos dele a votar no Marielle, que faz muito mais diferença do que a própria imposição midiática que viria pro Freixo, porque eu até acho que não é uma coisa tão forte
para um candidato como Freixo, como seria, por exemplo, para o Osório. Não vai ser, com Osório seria a Globo abraçando, ia ter o Roberto Marinho tirando foto com o Osório. Igual o Dória fez lá em São Paulo. O espírito do Eu tô sendo. Eu vou votar sem nenhuma prova e sem nenhuma convicção no lado A também. Tô sendo influenciado por vocês. Mas espero que. Deu empate. Eu acho que eu vou pro lado A. Vai ser desse jeito. Bom, sendo assim, chega ao fim mais uma edição do Lado B do Rio. Vamos colocar as considerações finais dos panelistas, né? Rápidas considerações finais dos panelistas e a gente parte pra encerrar. Fagner, manda ver seu rap de novo. Vou falar rápido aqui, vamos lá. Finalmente, fora Temer, né? Esqueci de falar no começo. Eu só não vou fazer, só não vou fazer o beatbox porque eu não sou o Edgar. Tá bom, não faça. Deixa eu falar aqui direitinho. Quero dizer que foi um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, convidar as pessoas para lerem meu blog lá na ESPN e mandar um abraço para Adara Ferrari, Carla Coimbra, Carlos Alberto Ribeiro Soares, o David Santos, Helder Campos, Gabriel Paiva Rega e todo o setor de estratégia da Petrobras que pediu para ser citado no ar aqui. É isso aí, galera. O petróleo não é mais nosso. Fazer o quê, né? Gabriel Tinoco, Isa Raim, João Henrique Barbosa, João Vitor Leite, José Mauro Silva, Ju Barros, Leandro Capella, Lígia Nogueira, Luiz Alberto Colceiro, Luiz Antônio Simas, que esteve com a gente semana passada no último programa, Marcos Chaves, o Flu da Depressão, Mariana Zeredo, Natália Almeida, Sol Gonçalves, Rafael Gozzi e Ricardo Valença. Valeu, galera. Até daqui a 15 dias. Por favor, seja breve. Então, eu só queria falar, já estamos com bastante ouvintes, hein? Já dobramos. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Daniel? Mas um grande prazer participar de mais essa edição. E já que eu mandar abraço para minha companheira, Ana Luíse, que me dá o habeas corpus para presença aqui. A filha é pequena e ela não curte a página no Facebook porque ela não tem Facebook. Convidar as pessoas para curtir nossa página no Facebook e no Twitter também. Arroba Lado B do Rio e no Facebook é Lado B do Rio. Além disso tudo, agradecer novamente ao DRS Studio por nos hospedar. Quem quiser entrar em contato com eles é 2253-9516 para marcar o seu ensaio Código ou 21, sua gravação. é claro. Código 21, se não mora no Rio, fica mais difícil marcar sua gravação. Nós nos vemos daqui a 15 dias. Nosso programa estará disponível, obviamente, no site Central 3, mas também no iTunes e no Castbox, para você que usa aí o sistema iOS ou Android. E até a próxima, galera, para mais um Lado B do Rio. Nasceu numa família tradicional, um nome conhecido na coluna social. Empregada sem salário, mais o uísque. Carro velho todo enferrujado, mas ele era chamado de quê? O gente fina. Ah, meu Deus! Fumava 3 maços por dia, acordava de noite, acende outro cigarro, mas aí já não dormia. Tanto cheque predatado, o cartão tava bloqueado. 7. Caria dos condomínios, aluguel atrasado, jornal no sapato, mas ele era chamado de quê? Agora encontrou Jesus na Igreja Universal. Foi liberto de todos os vícios, aprendeu a humildade. Se acordado, não está endividado. É dizimista e vive muito abençoado. Tudo nele está mudado, mas agora ele é chamado de quê, meus irmãos? De maluco. E então ele responde, é verdade. É verdade, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco. Completamente maluco.